Bom, e hoje vamos falar sobre as regras para a habilitação de novas plantas exportadoras de carne bovina para a China. É a BIEC ou é o Ministério da Agricultura que faz esse tipo de habilitação de indicação? Conosco, Celso Ricardo, direto do Rio Grande do Sul. Olá, Celso. Está aí um dilema, né? Cabe ao Ministério da Agricultura fazer esse tipo de habilitação, de autorização, ou ele apenas atende aos interesses, às indicações da ABIEC? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no programa de novo. Infelizmente, essas novas plantas que serão habilitadas principalmente para o mercado chinês, elas partem de um princípio de aprovação e de indicação da ABIEC. O Ministério da Agricultura, que deveria ser o órgão responsável, né, por analisar as condições sanitárias das unidades que buscam habilitação para aquele país e depois fazer uma auditoria para liberar ou não, isso tudo fica a cargo da ABIEC. E o Carlos Fávaro agora, a questão de alguns dias, anunciou que novas regras seriam definidas para habilitar unidades para aquele país, mas ele já se contradisse porque ele afirmou na sua narrativa que as plantas que já estavam com documentação na fila iriam ser privilegiadas, ia seguir a fila de indicação, mas ele na mesma oratória ele já avisa que unidades que já, grupos que já exportam para a China terão as suas unidades, ou seja, vão furar a fila as unidades que estão buscando habilitação, né, por fazerem parte de grupo que já exportam para aquele país. Então isso está bem claro para nós que é uma imposição da ABIEC e o Ministério da Agricultura fica apenas como um coadjuvante, infelizmente. Agora, você falou sobre uma imposição da ABIEC, é exatamente isso que vem acontecendo e também nos governos anteriores ou especificamente agora, inclusive vai ser o assunto da concentração aí nas duas grandes? Sérgio, a ABIEC tem o domínio sobre o mercado de exportação há muitos anos, né? Ela teve uma maior representatividade quando o Pratini foi presidente lá atrás, indicado pela JBS, depois entrou o Camardelli, e todas as representações, e isso é uma coisa muito triste para o Brasil, que tem tanto potencial em produção de carne bovina, nós não temos representatividade no mercado externo. Toda ela parte de um princípio da ida da ABIEC para o mercado internacional. Inclusive nas próprias visitas, né, com embaixadores e tudo mais, é o Camardelli e uma equipe que vai à frente. Então, se nós ligarmos hoje para Brasília para buscarmos informações lá no Ministério sobre a exportação de carne bovina, eles passam o telefone da ABIEC e tu tem que te dirigir à ABIEC para saber de alguma coisa. Então, a ABIEC domina o mercado internacional, né, e ela define, porque existe um conflito de interesses, né, principalmente para os mercados que têm um valor a mais pela carne importada do Brasil, para não virar uma maior oferta em um preço menor, a ABIEC domina os mercados, por exemplo, da Indonésia, dos Estados Unidos, da própria China, que agora está se abrindo, né, mais um pouquinho, mas o domínio do mercado internacional de exportação não passa pelo Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura é apenas um representante oficial do governo que vai assinar como se ele tivesse, né, participando de uma liberação ou de uma solicitação, mas tudo é nas mãos da ABIEC, infelizmente. Agora, quem nos acompanha sabe do peso que a ABIEC tem, mas por que tanto poder, se é que pode-se dizer assim, concentrado numa única entidade que representa agora as duas grandes indústrias, principalmente os interesses dessas duas grandes indústrias, já que o Pratini lá atrás foi indicado pelo JBS, pelos outros grupos também, os demais, o Camardelli. Por que tanto poder dado a esta entidade? Não existem outras entidades que poderiam fazer esse mesmo papel para outros frigoríficos, que não necessariamente apenas os grandes? É lógico que tem a fila de contatos, né? Essa fila aí que foi furada, né? Mas seria uma alternativa, se existe essa alternativa ou não, Celso? Olha, Sérgio, eu vou contar aqui uma história rapidamente. Quando o meu nome foi, há 2 anos atrás, citado para ser ministro da Agricultura por produtores rurais de 12 estados do Brasil, em algumas conversas, a primeira coisa que as pessoas me perguntaram o que eu iria fazer com a ABIEC, né? Se eu fosse ministro na parte da carne bovina. Eu fui muito categórico em dizer que o Camardelli ia ficar numa salinha de espera sentadinho ali para aguardar a vez dele. O mercado de exportação, concentrado na mão da ABIEC, parte de um princípio do Pratini de Moraes e do Camardelli, que tiveram dentro do Ministério da Agricultura, conhecem os caminhos, e a gente sabe que a ABIEC tem entrada livre no Ministério da Agricultura, assim como a própria JBS,
que foi registrado em mais de 70 participações há 1 ano ou 2 anos atrás, né, dentro do Ministério da Agricultura. Então, somados os conhecimentos que esses líderes da BIEC têm sobre o Ministério da Agricultura e a força econômica que essas grandes empresas têm e a falta de entendimento do Ministério da Agricultura sobre o mercado de carne bovina lá fora, entregando a representatividade para a BIEC, fica praticamente impossível agora, se o Ministério da Agricultura, a partir de um ministro convincente, de conhecimento e atitude, onde ele domine essa questão do mercado internacional e organize uma representatividade, desenvolvendo um programa nacional de fomento à exportação, nada vai mudar e a BIEC vai seguir soberana, mais ainda essas duas grandes empresas que, se elas hoje vão ter 75% dos abates nacional, a BIEC, a JBS e o Minerva, eles vão ter praticamente aí, talvez até 80% do mercado de exportação. Então, eles vão dominar os dois extremos da cadeia produtiva, somados à força econômica e à influência que a BIEC tem dentro e fora do país, eles vão seguir reinando e o pior, né, Sérgio? A concorrência e o pecuarista vão ficar reféns, assim, sem ter para onde correr se não tomarem uma atitude, né? Bom, é exatamente nesse sentido, né? Domínio da BIEC, como você mesmo disse, né, somado às duas grandes empresas, a JBS Minerva, 75%, quase 80%, pecuarista contra a parede. E aí, Celso, qual que é a alternativa? Você falou um pouquinho a respeito dessa situação de ficar numa salinha reservada, mas e o pecuarista pode esperar? Porque a pecuária já está indo com um caminho aí praticamente de ser integrado também, pecuária bovina, né, de corte. Nós temos aí os suinocultores, nós temos os produtores de frango, que já são funcionários das indústrias. Está caminhando para esse mesmo tipo de relação entre os pecuaristas brasileiros e as duas grandes indústrias? Olha, Sérgio, infelizmente a gente enxerga um cenário, e olha que o que nós viemos falando aqui nos últimos tempos, a gente não segue uma oratória assim decorada, a gente não vem com uma oratória assim daquelas de tendência, nós viemos falando o que está acontecendo e o que está por acontecer. Essa parte do integrado, quando a gente vai para a avicultura e suinocultura, é triste. O suinocultor, o produtor rural, ele deixa de ser dono e vira um empregado. Pode acontecer na bovinocultura, desse jeito que nós temos duas grandes empresas dominando o mercado nacional de compra e de venda, isso pode muito bem acontecer. E o pecuarista vai perder muito dinheiro com isso. Haja visto, como a gente já falou, essa força que a BIEC tem, né, a força que essas duas grandes empresas têm dentro do Brasil. E esses comentários que nós estamos fazendo é para ver se o produtor rural, não importa se da agricultura ou da pecuária, ele acorda. Ele sai desse estágio, né? Parece que está meio anestesiado e começa a tomar uma atitude. A produção de carne bovina, pelo pecuarista, é um caminho. E ele não pode deixar de pensar nesse caminho com muito carinho. Porque aí ele dominando essa parte de exportação, essa cadeia produtiva, ele consegue agregar valor e ter lucratividade. Porque no cenário que está se desenhando agora, com essas duas empresas dominando o mercado, eles vão derrubar o preço do boi quando eles quiserem derrubar. E eu me lembro, na minha primeira participação aqui no Tempo e Dinheiro, a arroba do boi gordo estava 200 e poucos reais, e eu disse para o João que ela ia despencar de 200, e nós já estamos falando aí, em alguns lugares do país, de 150 a 175, nós já estamos falando de bezerras a 800 reais, o bezerro a 1.200, então a pecuária de corte ela está assumindo um prejuízo muito grande, e se o pecuarista não se organizar de uma vez e dar o primeiro passo, e olha que nós estamos à disposição para levar todas as informações necessárias para que o produtor possa começar a achar um novo caminho e sair das mãos dessas duas empresas. Então, se o pecuarista brasileiro não acordar e tomar uma iniciativa, vai ficar refém nas mãos, e eu acho que pode ter a atividade da pecuária bovina muito mais como um hobby do que investir para ficar nas mãos das grandes empresas que não vão pagar aquele preço mínimo que seria justo. O pecuarista vai só acumular endividamentos, né? Bom, para finalizar contigo, Celso, muitos grupos e até algumas associações estão aí, pecuaristas individualmente, eles estão se movimentando na tentativa de estabelecer um preço mínimo aceitável
né, que não seria aquele que daria prejuízo, né, ou deixaria uma margem negativa no bolso do pecuarista. R$ 200 por arroba agora seria o preço mínimo que está correndo, inclusive, essa informação para entregar aos frigoríficos. Como lá atrás, algumas estabeleceram R$ 250 por arroba como preço mínimo na época em que houve o alto embargo, né, das exportações para a China, lá no período do mês de fevereiro, março, aproximadamente. Você acha que tentar impor um preço mínimo, desde que uma forma organizada, desde que o pecuarista possa ter essa organização, a indústria iria aceitar ou ela ia fazer novas imposições, já que você conhece, já esteve lá do outro lado do balcão também? Olha, Sérgio, é muito difícil colocar as indústrias contra a parede, né? Elas têm inúmeras unidades, elas têm unidades fora do país que podem atender outros mercados, né? Caso no Brasil haja algum conflito mais forte de interesses, então elas podem paralisar as atividades em determinadas regiões do país, seguir trabalhando em outras regiões. Então eu vejo um cenário muito difícil para o pecuarista impor, porque por causa dessa situação de as indústrias elas dominando o mercado, as regiões do país com as unidades produtoras, vai ficar muito difícil para o pecuarista essa situação. Deixar de vender para os frigoríficos, assim como os frigoríficos fazem quando querem derrubar o preço do boi e sair das escalas, também é um pouco difícil. Então, partiria-se agora muito mais por uma análise, e eu digo para o pecuarista, aproveito aqui, fiquem atentos, porque a nível de Brasil, eu já fiquei sabendo de algumas lideranças que estão querendo se colocarem à frente do pecuarista, que são muito mais pessoas interessadas em situações políticas logo ali na frente. Então, o pecuarista tem que entender que existe uma série de problemas que ele precisa resolver, juntamente com o preço da arroba do boi. Então, juntar uma comissão e ir a Brasília conversar com o Ministério da Agricultura seria um caminho, até para já levar em comum acordo outros cenários, principalmente com relação a um programa de exportação amplo, para que mais unidades possam exportar e, sendo assim, mais unidades tenham condições de pagar um preço melhor para o pecuarista. Esse mercado na mão de duas faz com que isso aconteça. As outras unidades que estão trabalhando não têm o poder para pagar o que eles pagam, porque eles não conseguem atender um mercado de melhor valor. Então, teria que jogar as claras, uma parceria, ir ao Ministério da Agricultura, jogar na mesa realmente o que está acontecendo e propor cenários onde a pecuária de corte não fique refém apenas de algumas unidades, né? Apenas de algumas empresas. Falar com a BIEC nesse momento, eu acho que nem as indústrias queriam, porque elas não vão aceitar nenhum tipo de pressão. Então, o pecuarista, ele precisa entender que ele precisa produzir a própria carne, é um caminho, mas ele precisa impor no mercado, porque essas grandes empresas também vão precisar de matéria-prima. Então, sentar, organizar os melhores cenários e colocar na mesa, tanto para as grandes empresas, através da BIEC, como também no Ministério da Agricultura, para que esse mercado de exportação seja aberto, possa se expandir mais, para mais empresas poderem exportar e ter uma melhor lucratividade na área comercial, e sendo assim o pecuarista vai ter mais opções de negociar a sua matéria-prima com outros frigoríficos e não ficar nas mãos de duas apenas, né? Existem vários cenários, Sérgio, vários caminhos, e a gente precisa sentar com calma, não muito rápido, mas com calma para expor para o pecuarista os caminhos que ele pode seguir para tentar recuperar esse prejuízo aí dos últimos meses, que é muito grande, né? Bom, e os pecuaristas, produtores, todos que acompanham o Tempo e Dinheiro, têm essas informações preciosas diárias com o Celso Ricardo aqui, que está mostrando exatamente caminhos e alternativas para essa situação que chegou realmente ao fundo do poço, se é que ainda é o fundo do poço. Celso Ricardo, muito obrigado pela participação, até uma próxima. Obrigado, Sérgio, um abraço para todos e aproveito aqui o programa para dizer que estou à disposição dos pecuaristas brasileiros, a hora que quiserem, né, decidir ou tomar alguma decisão, eu fico à disposição de todos aqui para ajudar no que for possível. Tá certo. Um grande abraço para você, bom feriado. Até mais. Um abraço, bom, por aqui... Sérgio, um abraço a todos. Obrigado. Bom, e por aqui nós encerramos esta edição com o fechamento do mercado. Todos os detalhes, informações, comentários estão à sua disposição, não só no Clube de Assinantes, como também nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Aliás, vai lá, curta, comente, compartilhe e não se esqueça, estamos com o Clube do T&D. Seja mais um assinante, entra lá no www.tempoedinheirooficial.com.br, saiba detalhes de como se associar
ao clube do T&D. Uma ótima tarde, bom início de noite, bom feriado para vocês amanhã e até logo mais.